Fala galera, canal Meu Tricolor chegando nessa noite de vitória do nosso Fluminense 3-2 sobre o Alianza Lima. Foi difícil, a gente vai falar muito sobre essa partida, vamos trocar uma ideia aqui bem bacana, tá? Esse vídeo é o vídeo de pós-jogo, tá? Do Fluminense e do Alianza Lima, falando dessa nossa vitória que a gente já tinha, profetizado que ela iria acontecer lá no vídeo de pré-jogo, né, no início dessa manhã, no início da manhã de hoje, do dia 29 dessa quarta-feira, e foi muito diferente de tudo aquilo que eu acho que todos nós podíamos imaginar. Mas antes de poder trocar uma ideia muito bacana com vocês, eu quero estar me apresentando, não vou chamar a vinheta para poder a gente bater um papo sobre essa partida, tá bom? E eu não demorar muito a subir esse vídeo para todos vocês, beleza? Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, beleza? Então assim, já vem dando a moral do like, tá? Se inscreva no canal e compartilha com geral se você gostar e também concordar com a minha análise. Se você não concordar, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não fica chateado comigo. Comenta aqui embaixo, tipo assim, discordo de você, eu vi de uma outra maneira, entendeu? Comenta aqui embaixo. Esse é o momento que a gente precisa conversar bastante. É o momento do comentário, tá bom? Vou trazer a minha análise, assistir o jogo de casa, como eu falei pra vocês. Não pude ir ao Maracanã, mas vamos falar sobre esta partida, beleza? Vamos começar do começo? Fernando Diniz manda a campo o 4-2-4. Eu, particularmente, não vi problema nenhum em ter essa formação dentro de casa contra um Alianza Lima, que em tese nós pensávamos o quê? O Alianza Lima não vai ter esse futebol todo para poder encarar o Fluminense, né? Não vai ter uma postura. Cara, que engano da minha parte. O Alianza Lima, para mim, é a minha opinião, fez nessa fase de grupo, na sexta rodada, a melhor partida do Alianza Lima. Que eu digo para vocês, se jogasse desse jeito na sua casa, ou até mesmo fora contra Cerro Porteño, que perdeu lá pro Cerro Porteño na última bola do jogo, ou contra Colo-Colo fora de casa, que empatou, meu irmão, o Alianza Lima seria classificado. É a minha opinião. Jogou demais. Jogou demais. Fluminense hoje venceu 3-2, tá? Mas olha, o Alianza Lima valorizou e valorizou por demais essa nossa vitória. Então assim, eu não vou dizer para vocês que o Fernando Diniz errou em colocar o 4-2-4. Não, gente. A gente precisa ter sabedoria para poder analisar as coisas. O Diniz colocou o time. O time do Fluminense simplesmente encontrou um bloqueio e eu tinha dito para vocês no vídeo de pré-jogo. O Alianza Lima vai se fechar, vai vir fechado e vai tentar uma bola. Só que, meu irmão, os caras jogaram demais. Os caras jogaram demais. Os caras queriam mesmo a classificação às oitavas de finais da Libertadores. Eu até fiz errado, eu tô gravando aqui pra vocês, mas eu nem sei se o jogo do Cerro Porteño e do Colo-Colo acabou empatado. E se acabou empatado, quem classificou foi o Colo-Colo, porque meteu um gol fora de casa, lá na casa do Cerro Porteño. Então, eu tô falando isso aqui pra vocês, pior que eu tô sem, computador, sem nada aqui pra poder falar pra vocês. Mas, vamos lá. Fluminense 3-2, chegamos aos 14 pontos e uma partida que no primeiro tempo, quero começar aqui agora para vocês, no primeiro tempo, Fluminense era dominante, tinha maior posse de bola, mas quem mais assustava, né, na minha opinião, foi o Alianza Lima. E logo no início do jogo, se eu não me engano, aos 5 minutos, o primeiro gol do Alianza Lima, cobrança de escanteio, Marcelo tá olhando, né? Marcelo é um excelente, foi eleito o jogador da partida, jogou demais, fez um golaço, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas na marcação, eu que sou peladeiro, eu faria muitos gols nas costas do Marcelo. Mas enfim, o cara subiu sozinho no alto, escorou de cabeça, fica muito difícil aquela bola ser uma bola defensável pro Fábio. 1-0 Alianza Lima. E aí que os caras vão se fechar mais ainda, o resultado toca a gente, quem tem que correr atrás é o Fluminense. Só que depois o Marcelo quase se redimiu, fez um cruzamento no escanteio e o Keno cabeceou na trave. Ali eu pensei que o Fluminense fosse empatar, John Kennedy tentou cabecear também, a bola voltou no Keno, que chutou para dentro da área. Uma confusão que só faltou a bola ali entrar para o Fluminense empatar no primeiro tempo. Sendo que
O jogo se desenrolou no primeiro tempo, o Fluminense tentava algumas coisas, mas sem muito sucesso. Só que tem um detalhe, o goleiro era o reserva, eu tinha dito isso aqui pra vocês no vídeo de pré-jogo. Eu achei que foi pouco chute no gol. Mas, enfim, vão dizer que quando a Alianza Lima se fecha muito, fica difícil chutar, né? Então você abre e bate de fora da área. Tem que se criar um jeito, tem que se criar uma alternativa. Essa é a grande a realidade. Enfim, acabou o primeiro tempo, 1-0 para o Alianza Lima. E no segundo tempo, o Diniz faz as alterações, que para mim, alterações corretas. Fagner, ele consertou o erro que ele fez. Não vou falar dessa forma. Se você quiser falar, tudo bem, você pode comentar aqui embaixo. O Diniz colocou um time. Ninguém coloca um time para poder o time dar errado. Pelo amor de Deus, gente. A gente tem que ter maturidade para poder entender isso. O cara colocou e encontrou uma falha, novamente falhando na jogada aérea, no primeiros 5 minutos em cima do Marcelo, e aí depois o time se fechou. O Fluminense não conseguiu bloquear mesmo com 4 atacantes. Arias, Keno, Cano e Kennedy. Não deu, não estava conseguindo. E aí o Diniz troca. Alexander tira Felipe Melo e também tira o Guga. Entra Marquinhos, Paulo Henrique Ganso e entrou também o... Quem foi que entrou? O Marlon. Marquinhos, Paulo Henrique Ganso e o Marlon. Já deu uma mudada no time. Tanto que deu o quê? No primeiro ataque, né? Uma jogada do Marcelo. O Marcelo participou de uma jogada. A bola veio aqui para a ponta direita. O Marquinhos, que entrou dando gás, entrou dando a vida, chutou quando teve a oportunidade. O goleiro defendeu e a bola sobrou para o Keno em posição legal escorar de cabeça, tá? E aí fazendo 1-1 ali naquele momento ali. E aí depois, cara, o Fluminense volta a falhar. Acabou de fazer o gol, voltou a falhar. O time do Alianza Lima veio para cima, o Fluminense se desconcertou, deu mole e o Serna mandou um chutaço no ângulo fazendo o 2-1 pro Alianza Lima. Eu falei, Jesus, que hoje os caras estão querendo, hein? Eu pensei, hoje os caras estão querendo, vieram pro Maracanã para poder infernizar a mesma vida do Fluminense. Até que saiu uma jogada lindíssima, né? Quando tem essa parte tática e técnica, a gente sabe da qualidade, sabe? Excepcional que tem Marcelo. Marcelo faz tabelinha com John Kennedy faz pivô, volta no Marcelo. Marcelo recebe, dá no Cano de pivô, volta no Marcelo, que de primeira manda um balaço, um golaço, fazendo 2-2. Golaço do Marcelo. E daqui a pouco eu vou dar aqui a minha avaliação sobre alguns jogadores. Fluminense 2-2. E o jogo ficou aquela coisa toda, aquele jogo difícil, amarrado. E por algum momento eu pensei assim, cara, será que a gente não vai conseguir fazer a virada? Há quanto tempo que o Fluminense não ganha um jogo de virada? Eu não sei nem dizer pra vocês aqui qual foi a última partida nossa que a gente conseguiu virar. Esse ano eu acho que não foi. Na verdade foi. Viramos contra, se eu não tô enganado, tá? Depois vocês me corrijam aqui no comentário. Contra o Bangu, no Campeonato Carioca, esse ano. A gente sai atrás, 1-0, e a gente consegue a virada naquela ocasião, vira por 4-1, tá? Se eu não tô enganado, foi essa a virada. Mas Bangu também não é parâmetro pra ninguém, com todo respeito ao Bangu. Tô falando assim de time grande. E aí, meus amigos, o que acontece? Cara, é por isso que quando você tem um elenco de qualidade, que é o que nós temos hoje, tá? A gente pode não ter a velocidade extrema que talvez a gente gostássemos de ter, que seria bom ter. Mas, cara, isso aqui a gente tem demais no nosso time. Nós temos muitos jogadores recheados de talento. E o John Arias, ele acha um passe, meu irmão, com GPS, ó, uma enfiada de bola. E nessa altura do campeonato, o Diniz, mais uma vez, mexeu. O nosso centroavante de Germancano não vem atravessando um bom momento. E saiu dando lugar ao Renato Augusto. Entrou o Renato Augusto, tá? Que em tese ia até entrar bem se participasse mais das jogadas. Mas fez o básico ali. E aí o que acontece? O John Arias dá uma enfiada de bola, cara, pro John Kennedy, que de canhota manda por debaixo da perna do goleiro Saravia e faz o 3-2. Meu amigo, que virada, sabe, espetacular. Uma virada que, assim, pra mim tem um sabor muito importante de ter conseguido essa virada diante de um Alianza Lima que não é forte.
Essa é a grande verdade. Mas que hoje fez um jogo muito competitivo, que competiu pra caramba e valorizou a nossa vitória. Eles vamos perder pro Fluminense, campeão da América, mas a gente vai dar trabalho pra eles. E foi o que eles fizeram. Essa é a minha avaliação, essa é a minha opinião, cara. E detalhe, depois do 3-2, os caras não cansaram. Tentaram buscar um empate a tudo quanto é jeito. O Barcos tinha acabado de entrar, dominou a bola, conseguiu puxar para a direita e mandou no canto. Fábio, que hoje fez o seu jogo de número 150, fez uma defesa espetacular. Garantiu o nosso empate nessa defesa. A bola ia no canto. Se você olhar o replay, a bola ia no canto. Fábio se esticou todo, botou para escanteio. Cara, uma partida, sabe, muito boa do Fábio. Para mim não teve culpa nos gols, sem culpa nenhuma dos gols. Mas quero ressaltar aqui alguns jogadores, tá? Alguns jogadores. Eu vou começar pelo John Kennedy, que é um cara que é importante, é um cara que decide jogo, é um moleque que, apesar da sua pouca idade, 22 anos de idade, é um cara que tem esse histórico, sabe, esse poder de decisão. E que bom que ele vai ganhando essa confiança, uma vez que o nosso centroavante Germancano não está tão bem. E aí sim, a gente já pode começar a pensar talvez numa titularidade para John Kennedy. Não estou falando para botar John Kennedy titular no próximo jogo. Não é isso. É uma questão de dar oportunidade. Vamos dar mais chance para poder a gente ver. Bota o Cano. Vamos tentar fazer o Cano voltar. Não é para desistir do Cano também. Não estou falando isso. Pelo amor de Deus. Sábado tem Fluminense e Juventude. Bota o Cano. O Cano tem que voltar a se encontrar com gol. Essa é a grande verdade. Entendeu? Até se tiver um pênalti, eu sou a favor de deixar o Cano bater para poder ver se o Cano faz. Porque é importante, centroavante vive de gol. Você sabe disso, atacante vive de gol. Então é importante para poder dar moral e confiança. John Kennedy, para mim, fez uma boa partida, tá? Uma partida razoável para alta, não foi excelente também. Mas fez o gol da nossa vitória, decidiu pra gente. Não foi só ele, mas um gol decisivo demais. Marcelo foi eleito pela Conmebol Libertadores o craque do jogo. Jogou demais. Uns passes assim mais esticados, sabe? Uns lançamentos certinhos, sabe? E o gol que o cara fez, mano, é fenomenal, cara. Um golaço. Golaço, gol de craque, gol de lenda, entendeu? Então assim, Marcelo, John Kennedy e Marcelo. Outro camarada que pra mim jogou muito, né? Principalmente no segundo tempo, porra, foi o Lima. A gente pega no pé do Lima, mas o Lima correu hoje pra caramba. E foi importante demais para poder a gente vencer o Alianza Lima hoje no Maracanã. Tá? Alguns outros jogadores também foram muito importantes. Martinelli, Felipe Melo em alguns momentos. Depois começou a dar uma falhada, mas nos primeiros 30 minutos Felipe Melo foi muito bem, na minha opinião. Tá? Marquinhos entrou com tudo no segundo tempo. Ganso entrou controlando ali o jogo ali, entendeu? Quem teve abaixo foi Cano, Alexander, tiveram um pouco abaixo. O Guga jogou ali o básico também. O Guga tentou pra caramba, fez um domínio de bola sensacional, né? Na defesa ali a bola matou no peito, carregou assim no peito aqui. Mas enfim, galera, pra gente não esticar muito esse vídeo. 14 pontos. O São Paulo, eu vi aqui a notícia que São Paulo ganhou o Tadieres. Isso faz com que o Tadieres vá para segundo lugar, tá? Fluminense está isolado no pote 1 da Libertadores com 14 pontos. O Fluminense deve ficar aí com a quarta melhor colocação no geral. Eu acho, tá? Eu acho que vai ficar Palmeiras, River, Atlético que ganhou ontem e o Fluminense. Tá? O Fluminense chegou a 14, Atlético chegou a 15, o River para mim vai a 16, joga em casa contra o Deportivo Táchira, totalmente já eliminado, e o Palmeiras pega o São Lourenço. O Palmeiras para mim vai chegar a 16, mas o São Lourenço, se perder e o Independente Del Valle ganhar, o São Lourenço tá eliminado. Então talvez o São Lourenço possa arrancar no milagre, no milagre não, futebol, arrancar o empate do Palmeiras. Se arrancar o empate do Palmeiras, o Palmeiras vai a 14 pontos, entendeu? Tem 13, vai a 14. Aí o Fluminense teria que tirar um saldo de gol, que eu posso ser sincero pra vocês, não tira, porque o Palmeiras tem um saldo de gol muito bom. Então mesmo com empate, o Fluminense fica atrás aí do Palmeiras, tá? Não sobe nesse ranking aqui. Então assim, o Fluminense provavelmente é essa quarta opção aqui,
de classificação geral. Outro ponto maravilhoso aqui, tá? Para poder falar para vocês. Desde 2012, a gente não fazia uma campanha tão boa, mas não superamos 2012 na fase de grupos. Lá em 2012 nós fizemos 15 pontos e nessa a gente fez 14. Só que tem um detalhe. Desde o momento em que a Libertadores começou a ser disputada dessa forma, jogos de ida e jogo de volta, o Fluminense não terminava a primeira fase de forma invicta, tá? O Fluminense terminou invicto essa competição. Foram 2 empates contra Alianza Lima e contra Cerro Porteño. E foram 4 vitórias. 4 vitórias. Foi vitória contra o Colo-Colo aqui, vitória contra o Colo-Colo lá, vitória contra o Cerro Porteño aqui e vitória contra o Alianza Lima. 4 vitórias e 2 empates. Uma campanha muito boa, tá? Outra coisa importante, são tantas coisas que eu preciso falar para vocês. Para as oitavas de finais, teremos o reforço do Thiago Silva, que será apresentado no dia 7, no Maracanã. Mais de 40 mil pessoas já presentes para a apresentação do Thiago Silva. Thiago Silva que chega na quinta-feira, no dia 6, às 10 horas, no aeroporto do Galeão. E terá Aeroflu, tá? Pra gente poder receber o Thiago Silva lá. Então assim, cara, pra mim, a gente termina com um saldo positivo, porque no segundo tempo nós buscamos 3 gols e viramos uma partida que não virávamos um jogo, né? Como eu disse pra vocês, desde aquele jogo lá contra o Bangu. É uma vitória que emplaca a nossa 3ª vitória consecutiva, continua nos dando moral, porém, nós precisamos, abrir os nossos olhos, porque ainda continuamos cometendo falhas. Foi falha no primeiro gol, logo no primeiro tempo, aos 5 minutos, falha do Marcelo, de todo o sistema defensivo, e falha também no segundo tempo, quando a gente leva o gol depois de ter feito logo um gol. Tu não pode fazer um gol de empate e tomar o gol praticamente no ataque seguinte. Então tem que ter atenção. A atenção, ela tem que ser totalmente redobrada, entendeu? Então assim, pra mim ficou um saldo muito positivo por tudo que aconteceu, tá? Mostra força com essa virada, mas mostra que a gente precisa seguir nesse caminho de evolução. Mas vamos lá, para finalizar esse vídeo aqui com vocês. Estamos em 2 oitavas de finais. E para sermos campeões da Libertadores, 7 jogos. 7 jogos. 2 da oitavas, 2 da quartas, 2 da semifinal e 1 da finalíssima. A final da Libertadores não é ida e volta, é somente uma partida. Então 7 jogos a gente alcança o nosso bicampeonato. E na Copa do Brasil, nós temos oitava, 2 jogos, temos as quartas, 2 jogos, temos a semi, 2 jogos e temos as finais. As finais, né, que são 2 finais. 2 jogos, ou seja, 8 jogos. 8 jogos para poder a gente alcançar o bicampeonato da Copa do Brasil. 2 competições que nós entramos forte a partir de agosto, a partir de julho e agosto, né? Vai ser no finalzinho de julho a Copa do Brasil, início da oitava de final, e meado de agosto começa as oitavas de finais da Libertadores. Lembrando que pelo nosso desempenho de primeiro lugar na fase de grupo do Grupo A, nós vamos jogar as oitavas, o jogo da volta no Maracanã, beleza? E aí depois, se o time que a gente pega nas quartas de finais tiver menos ponto do que a gente joga de novo na nossa casa o jogo da volta. Beleza pura? Agora é foco total no Campeonato Brasileiro, porque a gente precisa vencer o Juventude no sábado, não pode tropeçar, não pode empatar. Eu não vou nem falar perder. Tem que ganhar o Juventude para poder a gente somar ponto. É importante somar ponto no Brasileirão para quê? Para poder a gente chegar no mata-mata e focar nessas partidas de mata-mata, que dá para poder a gente beliscar mais troféu nesse ano de 2024. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, tá? Se inscreve no canal caso você ainda não é um inscrito e compartilha com geral se você puder me ajudar a seguir trabalhando forte e crescer nesse projeto do canal Meu Tricolor. Mas Fagner, não gostei da tua opinião, não concordei com você. Eu quero te ouvir, eu quero que você comente aqui embaixo. Eu também quero dar a minha opinião sobre o que você viu da partida, beleza? Beijo no teu coração, uma excelente noite e até os próximos vídeos do canal Meu Tricolor. Tamo junto e vitória Fluminense, terminamos invicto. Vamos, rumo ao bi da Libertadores. Valeu, galera!